És adorado nessa manhã, Jesus. Quero te convidar a estender a mão para a pastora Mônica, para estarmos orando por ela agora. Pai, nós pedimos pela vida dela, nós pedimos para que Teu Espírito Santo venha capacitá-la, iluminar a mente, iluminar os nossos corações também, Senhor, para que nós possamos ser cheios mesmo da Tua palavra, da Tua revelação. Pai, que o Senhor nos mostre mesmo mais do Teu amor, mais do que o Senhor tem para nós, mais do que está no Teu coração, Senhor. E que o Senhor venha capacitá-la e ungí-la. Em nome de Jesus. Amém. Esqueci de ligar. Amém. Graça e paz, Senhor Jesus. Podem se assentar. É uma alegria estar celebrando esse culto com vocês, adorando ao nosso Deus e relembrando esses cânticos lindos, todos glorificando ao Senhor, o Cristo que foi morto, mas ressurgiu e voltará. Cristo é a nossa vida. E o tema dessa manhã é esse: a vida é Cristo. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, não necessariamente um estudo teológico, em que nós nos aprofundamos ali em todos os detalhes, mas trazendo não só o conhecimento, mas também olhando para as Escrituras, que são a palavra de Deus, e que é uma palavra viva, e é uma palavra que se renova, e principalmente é uma palavra que nos transforma. Olhando nessa perspectiva daquilo que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo, mas também o que o Espírito Santo tem para falar diretamente ao nosso coração. Então, que nessa manhã você possa abrir o seu coração, como foi orado, para que essa palavra produza em você uma reflexão, mas também uma ação, um movimento, para que você possa viver o propósito de Deus na sua vida. Amém? Esse é o nosso desejo. E o que nós já sabemos sobre Filipenses? Na primeira mensagem sobre esse livro, eu falei do capítulo 1, verso 1 até o verso 18, e hoje nós vamos do 19 ao 30. Mas o que nós já sabemos sobre Filipenses? Nós vimos aqui nessa primeira parte do capítulo 1, que Paulo amava muito os filipenses, e ele declara ter saudades. Apesar de Paulo estar preso, eu comentei que o sentimento de dor ou de sofrimento de Paulo era muito maior por saudade dos filipenses do que propriamente a sua condição naquele momento. Nós vimos que a sua carta tem o objetivo de agradecer, de encorajar, de exortar também, e é chamada a carta da alegria. Por muitos momentos, Paulo, ele se demonstra uma pessoa não muito aberta a receber doações, donativos, E ele se declara, inclusive, fazedor de tentas, buscando o seu próprio sustento. Mas aqui na carta de Filipenses, ele agradece porque ele recebeu provisão. Ele aceitou provisão dos filipenses. Ainda na primeira parte do capítulo 1, nós vimos que Paulo ora por eles. E nesta oração, Paulo pede que transbordem em amor. Então, Paulo não é só amor, mas ele também prega agora sobre o amor. Agora ele ora pelo amor. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que Paulo não entrou no Evangelho, mas o Evangelho entrou nele. Isso faz total diferença. Aquele homem cruel, perseguidor, ele agora é um abençoador. Aquele homem que vinha atrás dos cristãos para condenação, agora é um homem que escreve cartas de agradecimento e de bênçãos. Esse é o verdadeiro evangelho que transforma as nossas vidas. Mas antes de nós mergulharmos aqui na porção de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Eu coloquei essa pergunta. O que é a vida para você?
Fica com essa pergunta aí até o final da mensagem, tá bom? O que é a vida para você? Vamos ler então do Filipenses capítulo 1, a partir do verso 19. Eu vou ler na versão NAA. Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Verso 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Oremos mais uma vez. Papai, a tua palavra é alimento para as nossas almas. Tua palavra é espada penetrante, Senhor, capaz de nos transformar. A tua palavra, Senhor, é poder. A tua palavra, Senhor, é vida. Então, nesta manhã, Senhor, eu te peço que a tua palavra encontre o propósito para o qual ela foi enviada, Senhor. Eu não tenho nada, mas pela unção do teu Espírito, eu sei que o Senhor tem uma porção a ser derramada hoje sobre cada vida aqui neste lugar e sobre aqueles que estão acompanhando também pela internet. E que assim a honra e a glória seja tua hoje e sempre. Amém. Eu sei que é uma porção grande, né? São muitos versículos, mas fiquem calmos. Eu vou tentar aqui conversar um pouquinho com vocês acerca de algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração dentro desse trecho. E partindo dessa pergunta, o que é a vida para você? Eu fiz umas anotações aqui que para o poeta, a vida pode ser um questionamento, uma interrogação, tempo de espera, pode ser jornada, pode ser beleza, pode ser canção. Para a maioria das pessoas, a vida não tem sentido. Há muitas pessoas ainda hoje caminhando sobre a terra buscando um sentido na vida. Para algumas pessoas, a vida só tem sentido quando ela encontra bens. Para outros, somente quando ela encontra, um afeto, ou alguém, a sua metade da laranja, a sua tampa da panela. Qual é o sentido da vida para você? O que te faz caminhar todos os dias por essa terra? O que te faz acordar pela manhã e dizer, vou viver mais um dia? Vamos olhar para as Escrituras pensando na perspectiva da vida em Deus.
Antes, deixa eu comentar um outro poema que eu escrevi aqui que tem a ver com isso que eu falei. Um poema indiano diz assim: estamos morrendo desde que chegamos e esquecendo de olhar à vista. Olha só, vou repetir. Estamos morrendo desde que chegamos e esquecendo de olhar à vista. Quantas pessoas estão vivendo assim? Estamos morrendo porque é uma realidade. Desde que chegamos, o único destino é esse, né? Mas muitas pessoas estão vivendo sem apreciar a vida, sem olhar à sua volta e perceber as belezas da vida. É disso que se trata o poema. Mas o que é a vida na perspectiva de Deus? Para isso a gente tem que olhar para a criação, para quando não existia nada, e a Bíblia diz que tudo era vazio, era trevas, não tinha forma, não tinha existência de nada. João capítulo 1, do 1 ao 4 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso está em João, mas Paulo também escreve sobre isso em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. De quem a Escritura está falando? De Jesus, o Cristo. Ele é a vida. Nele todas as coisas foram criadas, inclusive eu e você. Nele tudo subsiste. E o pastor Márcio até falou aqui, né? Tudo que temos é porque antes ele nos deu. E ele nos deu o início de todas as coisas, que é a própria vida, a nossa própria existência. E o próprio Senhor Jesus também declara em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo tinha tanta consciência disso, que nesse trecho agora ele foca um pouco no seu próprio sentimento, no seu próprio dilema, no seu pensamento, e faz uma reflexão entre a vida e a morte. Ele diz: morrer para mim é lucro, mas viver para mim também é importante. Não é um sentimento de quem simplesmente quer desistir da vida porque não está bom aqui, eu estou preso, eu estou sozinho, eu não tenho família, não tenho dinheiro. E a realidade das pessoas hoje é que muita gente desiste facilmente da vida. Nós estamos vendo um aumento considerável do suicídio no Brasil. Mas eu vi essa realidade muito perto no Japão em 15 anos que eu fiquei lá. É um dos países com maior índice de suicídio do mundo. E quando eu saí de lá, a taxa, ou melhor, a estatística de idade estava cada vez mais em idade menor. Ou seja, se suicidavam ali acima dos 18, 20 anos, muitos jovens, muitos adultos também, mas aí agora já estava em crianças, em pré-adolescentes. A filha de um amigo nosso, que nós discipulamos na igreja, um irmão em Cristo, pulou da janela aos 12 anos de idade. Eu cansei de atender pais e mães desesperados, porque os filhos estavam tentando suicídio. Houve uma época que eu colocava o meu telefone no jornal, algumas mídias em português e em espanhol, e as pessoas me ligavam, como esses telefones de ajuda, sem identificar quem são, sem falar do que era, e meu nome estava lá,
nessas mídias e as pessoas ligavam. Houve vezes de eu ficar 1, 2 horas no telefone tentando impedir que a pessoa simplesmente desistisse da vida. Paulo, ele faz uma reflexão profunda. Ele diz: o que eu devo escolher? Se eu morrer, é lucro. Por quê? Porque eu me uno a Cristo. Paulo amava tanto a Cristo. Ele entendeu tão profundamente essa realidade do Evangelho da Graça. Ele foi tão impactado pela presença do Cristo vivo, que ele sabia que a morte é só uma passagem, é só uma porta que abre para você ficar mais perto desse Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. É como a promessa que ele faz ao ladrão na cruz. Hoje mesmo você vai estar no paraíso. Quem não quer estar no paraíso? Na verdade, uma vez eu escutei alguém dizer num conto que se nós verdadeiramente acreditássemos no paraíso, nós queríamos ir embora mais cedo. Mas ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir mais cedo. Vamos viver o tempo preparado por Deus aqui. Ele tem os nossos dias contados. Mas o que Paulo está falando é isso. Não é que ele deseja simplesmente partir e morrer. Mas ele diz, é lucro porque se for o tempo, eu vou para um lugar onde não tem dor, não tem tristeza, não tem sofrimento, e eu vou estar à presença do meu amado. Mas ele diz, eu estou certo também que eu preciso ficar por causa de vocês. E eu acho muito interessante que ele fala no versículo 22, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. E muitas vezes é interessante, quando a gente fala de sentido da vida, que nunca é o sentido que transcende, né? O sentido da vida que as pessoas buscam é natural, é terreno, é tesouro que traça e ferrugem, consomem, que ladrão rouba. Mas Paulo está falando de um sentido que transcende. Se eu morro, vou para Cristo, e se eu vivo, também vivo para Cristo. Porque a vida é Cristo. Paulo entendeu e fez toda a diferença na vida dele, e descansa de que a sua vida tem um propósito. Ele está pronto para ir, mas também sabe que se ficar, Deus pode usá-lo como instrumento de bênção. Não somente na vida de Filipenses, mas ele tem sido bênção em tantas comunidades como a gente vê no Novo Testamento. E é por isso que eu falei para você, fica com essa pergunta, qual é o sentido da vida para você? Porque se você está vivendo apenas com propósitos terrenos e naturais, de fato, a sua vida não tem sentido. Essa é a fala do Espírito Santo para mim mesma. E eu transfiro ela para vocês. Porque a vida de alguém não consiste no bem ou nos bens que ela possui, que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, nessa vida em Cristo, Paulo, ele descobriu uma coisa interessante. Tinha um poema aqui para vocês. Ó. Não liga não, gente. Às vezes eu esqueço do slide que eu fiz. Esqueço que tem que correr aqui, né? O texto de João, texto de Jesus falando sobre ele. Aqui, volta um pouquinho. A vida em Cristo é um presente precioso a ser vivido com gratidão e propósito. Foi isso que Paulo entendeu. Paulo era extremamente grato por tudo que Jesus fez por ele. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo sabia que ele mesmo declara, homem miserável que sou, pecador mais do que todos os outros, mas Cristo me amou. Cristo se entregou por mim, derramou sangue por mim, me deu uma nova chance, me fez embaixador dele. Eu, que antes matava, agora prego as boas novas de salvação. Paulo encontrou o sentido da vida. Um precioso presente a ser vivido com gratidão
e propósito. Então, eu quero deixar para vocês aí, né, os famosos 3 pontos presbiterianos, né, pastor? A vida em Cristo, ela tem esperança. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, e eu gostaria que você acompanhasse os versos 19 e 20. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que eu nada serei envergonhado, mas que em toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A vida em Cristo tem esperança. Paulo demonstra essa esperança porque ele conta com o apoio das orações. E é as orações dos irmãos que muitas vezes nos fortalecem. E eu desafio você, igreja, durante a semana, ore por alguém, ore pelos irmãos. Que bom saber que a gente tem alguém orando por nós. Eu acabei de falar para minha querida irmã ali, falei, quando orar essa semana, ore por isso, porque eu também tenho necessidades, também preciso. E como é bom a gente ter esperança e saber que tem alguém orando. Você está passando por aflição, por sofrimento, por dificuldade, não fique em casa, sabe, se lamentando, desanimado, e depois chega para a gente e fala assim, ai, eu estava doente. Irmã, como que eu ia saber? Meu irmão, como eu posso saber se você não me contar? Manda uma mensagem, pastora, ora por mim, porque eu estou passando por grande aflição. Isso vai te dar esperança. Isso vai dar uma sustentação na sua fé. Tem mais alguém lutando comigo essa luta. E era assim que Paulo estava se sentindo. Ele diz, eu tenho certeza. Eu tenho essa expectativa, eu tenho essa esperança de que a oração, a súplica de vocês vai resultar em bênçãos para mim. Mas não somente a oração dos irmãos, Paulo tem esperança no sustento do Espírito. A esperança de que aquele momento de sofrimento, de cadeias, é temporário. Eu te faço uma outra pergunta. Como é que você enfrenta os seus momentos de aflição? É outra lição grandiosa que Paulo nos ensina. Paulo não está desesperado, Paulo não está murmurando, Paulo não está reclamando, Paulo não está escrevendo cartas revoltadas. Paulo está escrevendo cheio de gratidão, de alegria e de esperança, porque a vida em Cristo transforma o nosso coração de tal forma que a gente entende que as aflições são, sim, reais. Jesus falou isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A vida em Cristo, ela nos dá ânimo e esperança para saber que é temporário, que vai passar, que tem luz no fim do túnel, que tem solução e que você não está sozinho. Paulo tem a convicção de que toda essa situação de sofrimento redundará em libertação. Em outras versões diz salvação. E aqui ele usa um termo muito interessante no grego, sotéria, que tem alguns significados também muito interessantes. Significa segurança, saúde e bem-estar, prosperidade, libertação, salvação, felicidade. A gente poderia parafrasear, dizer que Paulo está dizendo assim: Deus me coloca nesta situação, que são todos os problemas e dificuldades, como um meio para alcançar felicidade e prosperidade neste tempo e para minha alegria e paz na eternidade. É possível isso? Que todas as aflições possam resultar até mesmo em alegria e prosperidade? Paulo não está falando de uma libertação física das suas algemas. Paulo está falando de que todo esse sofrimento trabalha na vida dele, de que ele vai colher coisas ainda maiores. E como nós sabemos disso?
Porque Paulo escreve isso aos Romanos, capítulo 5, do 1 ao 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu coloquei esse versículo para vocês acompanharem. Não. Verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo está dizendo, o sofrimento, a tribulação, a adversidade vai produzir em nós paciência, perseverança, mas também vai produzir esperança. E essa esperança não decepciona. Essa esperança nos faz crer que Deus, no seu tempo e a sua maneira, completará a boa obra que começou em vós, que também é texto do capítulo 1 de Filipenses. Paulo vai falar isso depois, no verso 12 e 13 do capítulo 4. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Já vi gente usando esse versículo do tudo posso para dizer que é para conquistar, é para vencer. Mas o contexto de Paulo é para dizer assim, olha, eu passei, eu me senti fortalecido, porque eu passei por dificuldades, eu passei por necessidades, e eu pude vencer cada uma delas em Cristo Jesus. Vamos aos versos 21 a 26 agora. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Nesse trecho, eu entendi que Paulo está dizendo que a vida em Cristo tem propósito. Assim como eu falei na introdução, Paulo está refletindo sobre a vida e a morte, mas também sobre o propósito de cada uma delas. O propósito da morte ou da passagem é nos levar dessa vida para algo melhor. O propósito da vida é fazer algo também melhor em Cristo. Observe que Paulo ele diz, a vida é Cristo, mas a morte também é Cristo. Se morrer é lucro, porque vai se unir a Cristo. Porque ele deseja, né, viver essa eternidade com Cristo. É interessante que o meu esposo, Laércio, que hoje está trabalhando, ele evangelizava muito no Japão. Ele tem esse ministério evangelístico. Então, a gente fazia uma boa dupla. Ele trazia para casa e eu discipulava. Ele evangelizava e eu discipulava. A nossa casa era uma extensão da igreja. E muitas vezes ele usava a seguinte frase: olha, quando eu estiver subindo aos céus, quero dar tchauzinho para você. Quando eu for, quero encontrar com você. Porque o nosso alvo é o céu. Na simplicidade dele,
O tempo todo ele dizia: nosso alvo é o céu. Nós temos o desejo, nós cremos nessa eternidade. Mas enquanto não vamos para lá, irmãos, a nossa vida aqui tem um propósito. O Paulo, que era um soldado cruel, se apresenta em Filipenses como servo e no original é escravo. Ele diz que ele não tem mais como fugir desse compromisso, dessa até obrigação de pregar o Evangelho de Cristo. Agora nós temos visto que muitos se dizem cristãos, enchem as igrejas, mas não têm propósito nenhum. Não têm compromisso com o Evangelho. Não têm o propósito de se tornar esse instrumento nas mãos de Deus para dar frutos. E Jesus nos chamou para dar frutos. Ele diz: eu vos escolhi para que vá e deis fruto. Paulo está dizendo que se ele for morto, ele está preparado para isso. Mas ele tem uma convicção de que Deus ainda pode usá-lo. Ele diz: eu estou convencido, estou certo de que eu ficarei e permanecerei, porque eu quero ainda fazer algum trabalho frutífero e eu quero que vocês progridam, eu quero ver a alegria de vocês na fé. E eu creio que nós, como pastores, a gente, quando aceita esse compromisso de Deus, é porque chega uma hora que não tem mais como fugir, né, pastor? Chega uma hora que a gente se sente tão constrangido. E eu me lembro que quando Deus falou comigo, a IPI ainda não tinha ministério feminino, né? Mulheres ainda não tinham alcançado essa oportunidade de exercer o ministério da palavra. Mas eu já sentia tão fortemente no meu coração, eu já sentia esse constrangimento e principalmente esse desejo. Eu quero levar a alegria da fé. Eu quero ser promotora de eventos no céu. Era essa a minha frase. Porque quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Eu quero ser promotora de eventos no céu. Quando eu me desliguei da televisão, né, algumas pessoas se lembram que eu fui repórter, fui apresentadora de jornais locais, regionais. Quando eu fui me despedir, o diretor da TV, na época, emissora Paulo Pimentel, do SBT, ele falou: você é louca, Mônica. É por isso que falam que esses crentes são tudo, né, ele usou uma palavra, não um xingamento assim horroroso, mas quis dizer que a gente não era muito bom da cabeça. E aí eu disse para ele assim: você não entende e você nunca vai entender enquanto você não se encontrar com Cristo. Ele falou: quantas pessoas queriam ter essa oportunidade, esse emprego? Eu falei: eu nunca pedi por isso, eu sempre fui dos bastidores. Mas um diretor de Curitiba falou: não, você vai, vamos colocar você para apresentar tal programa, e foi acontecendo de forma natural, mas eu sempre fui dos bastidores, um tanto tímida. E aí aquela pressão, né, da mídia, da comunicação, do jornalismo, e aquilo eu estava vivendo esse dilema. Eu quero, porque é a profissão que eu escolhi, mas eu também quero servir a Cristo. Eu quero porque eu gosto de informar as pessoas, de entrevistar as pessoas, mas eu também quero fazer algo frutífero, eu quero ter um propósito maior. E aí, algumas vezes, vem a pauta lá para você, como jornalista: vai entrevistar guru da Shirley MacLaine, vai entrevistar o fulano de tal. E eu falava: ai, meu Deus, não quero não, não tem nada a ver com a minha fé. Eu não quero dar ibope para essas coisas. Eu quero falar de coisas que edificam. Eu até consegui levar alguns pastores, pastor Silas, pastor Messias. Um determinado momento a gente distribuiu uma cesta de presentes que vinham livros e colocava a Bíblia. Mas eu queria mais. E foi assim que eu deixei a profissão. Peguei uma malinha de 23 quilos, que era o que podia levar no avião, e me aventurei a pregar o Evangelho naquele país, onde eu sabia que adolescentes e jovens estavam desistindo da vida.
Falei, Deus, eu sei que o Senhor tem algo maior que eu possa fazer. Eu sou mulher, muitas vezes marginalizada, numa sociedade em que mulher não pode expressar as suas opiniões com veracidade, principalmente no meio teológico. Mas eu quero. Se o Senhor tem para mim, eu quero. Quero ser Maria aos seus pés, aprendendo de Ti, mas também ensinando. Eu quero, Senhor. Eu quero ter algo que me dê sentido. E eu encontrei esse propósito. Eu encontrei esse propósito e a minha pergunta para você nessa manhã é: você encontrou o propósito na sua vida em Cristo? O que você quer na sua vida em Cristo? Apenas ser um espectador? Apenas ser aquele que vem na rotina do culto, participa da liturgia? Ou muitas vezes vem só porque está na escala do seu ministério, então eu tenho que cumprir com a minha obrigação? Será que não é uma vida só religiosa? Eu encontro pessoas que trocam de religião, mas continuam religiosas. Pessoas que trocam a forma ou a maneira de fazer o culto, mas continuam religiosas. Cristo nos chamou para uma nova vida. Cristo nos chamou porque Ele tem propósito para as nossas vidas. Cristo nos chamou porque Ele quer usar as nossas vidas. Muitas vezes a gente olha e fala, quem sou eu? Não tenho capacidade, não sei falar, não tenho nada, não sou capaz. Mas aquela célebre frase é verdadeira: Deus capacita a quem Ele escolhe, a quem Ele chama. Paulo tinha cultura, tinha conhecimento, a gente poderia dizer que ele tinha um conhecimento universitário, ele era um intelectual, estudou com os melhores da sua época. Mas quando ele foi escolhido por Cristo, ele teve que aprender tudo de novo. Teve que aprender o que era misericórdia, teve que aprender o que é graça, teve que aprender o que é salvação, teve que aprender o que é reino de Deus. E eu louvo a Deus por essa igreja, que é uma igreja que tem ensino. Tem ensino. Estamos aprendendo e crescendo no conhecimento das coisas de Deus, no conhecimento da palavra, seja no domingo, na segunda, na quinta, nos GCs. Nós estamos crescendo no conhecimento. Mas, irmãos, esse conhecimento precisa transbordar, precisa dar frutos, precisa sair das paredes. Precisa sair de dentro de nós e alcançar pessoas que não têm sentido na vida, que estão desistindo da vida. Qual é o propósito da sua vida? E por fim, caminhando aí, a vida em Cristo tem fidelidade. Os últimos versos, do 27 ao 30, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuam a ter. Paulo está chamando os filipenses a viverem de maneira fiel ao Evangelho. Unidade, que vocês permaneçam, nesse espírito, em uma só alma, nessa unidade. E ele diz, lutando juntos pelo Evangelho. Mas você percebe que quando ele vai um pouquinho mais à frente, ele diz, vocês também foram chamados não só para crer, mas para sofrer. E quando eu trago esse ponto para nós, tem fidelidade, é óbvio que eu não estou falando da fidelidade de Deus, porque ela é incorruptível, ela é eterna. A Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel.
A chamada aqui é para a nossa fidelidade. É para o nosso compromisso. É um compromisso de nós vivemos de forma que as pessoas vão olhar para nós como na oração de Jesus, e quando verem o quanto vocês são um só, o quanto vocês amam a Deus acima de todas as coisas, o quanto vocês amam a casa de Deus, o quanto vocês amam a palavra de Deus, hão de reconhecer em vocês que eu fui enviado. Esse é o nosso compromisso como igreja. Paulo está dizendo, vocês conhecem, vocês sabem das responsabilidades como os cidadãos que são. Ele usa essa palavra no grego, porque o cidadão ele tem responsabilidades. Você tem regras, você tem normas a serem cumpridas e você quer desenvolver um bom papel na sociedade, ser reconhecido como um bom cidadão. E a gente fala que hoje em dia a exceção é ser o bom, né? A exceção é ser o honesto. A exceção é ser o tolerante, o paciente. É exceção. Mas nós precisamos ser a regra. Nós cristãos temos que dar o testemunho onde nós estamos, no nosso trabalho, na escola, naquilo que nós desenvolvemos. Não pense vocês, irmãos, muitas vezes recebi propostas indecorosas, ruins. Até mesmo quando eu saí da cidade de Paraguaçu Paulista, que fica 2h30 de viagem, na época, os seus 15, 20 mil habitantes, diziam para minha mãe assim, como você tem coragem de deixar ela estudar numa cidade grande? Porque Londrina já era grande, né? Para 15 mil habitantes. O diploma que ela vai trazer para você é um filho. Muitas vezes minha mãe, meu pai sentavam comigo e falavam, filha, pelo amor de Deus, toma cuidado, filha, o que você está fazendo? Estudando na UEL, as histórias que eram contadas da UEL. Minha filha vai se perder, porque as pessoas achavam, né, que isso era o normal. O normal era ir para a universidade e era me perder, era prostituir, era beber, era usar drogas, era deixar de ser quem eu era. Isso para mim nunca foi cabível na minha mente e no meu coração, porque eu conhecia Cristo quando eu tinha 9 anos de idade. Com 12 anos, eu declarei publicamente meu amor a Jesus, como vocês viram aqui naquele culto lindo de domingo. A partir daquele dia, meu compromisso sempre foi viver uma vida para Cristo. Eu estudei 4 anos dentro da universidade. Passei 2 anos depois dentro de outra universidade fazendo pós-graduação. Trabalho dentro de uma universidade há quase 15 anos. Eu nunca me perverti, porque eu decidi viver uma vida de fidelidade à causa do Evangelho. Não sou perfeita, irmãos, claro que não. Muitas vezes falo coisas sem pensar, ajo de forma, às vezes, até sem muita sabedoria, mas somos chamados a viver uma vida em Cristo, de modo digno do Evangelho. Paulo termina esse capítulo dizendo isso. Vocês sejam firmes, lutem pelo Evangelho, vivam de modo digno do Evangelho, defendam a fé no Evangelho, lutem juntos, se apoiem, porque vocês também vão sofrer por Cristo. Crer em Cristo é também sofrer por Ele. Mesmo numa sociedade livre como a nossa, mesmo no século 21, ainda há perseguição quando você se diz cristão. E aí eu fiz um resuminho aqui, né, desse trecho. Na vida em Cristo, vivam de modo digno do Evangelho, firmes em um só espírito como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e nada se sintam intimidados pelos adversários. Nessa vida em Cristo tem esperança.
o Espírito Santo que nos sustenta, as orações dos nossos irmãos. Na vida em Cristo tem propósito. E a gente precisa continuar servindo, dando frutos, fazendo essa igreja crescer não só em número, mas também em testemunho, em expansão do reino de Deus sobre a terra. E na vida em Cristo tem que ter fidelidade. Viver a vida em Cristo é refletir Cristo, é andar como Ele andou, é ser como Ele foi. Amém? Deixo as perguntinhas aí para reflexão e eu gostaria de orar por você nesse instante. Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo aí por alguns instantes assentar essa palavra no seu coração. Quem sabe falando na intimidade aquilo que você precisa compreender hoje. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra viva, linda, que nos inspira, nos ensina, nos exorta também, porque o Senhor, como Pai, exorta o Filho que ama. Obrigada porque nessa manhã nós podemos aprender com Paulo, com os filipenses, acerca do que é viver uma vida em Cristo. Essa vida que o Senhor nos dá, desde quando o Senhor criou o ser humano à sua imagem e semelhança e soprou nele o seu espírito e nos tornamos alma vivente. A vida é esse presente do Senhor, que deve ser vivido com gratidão e com propósito. Eu sei, Senhor, que numa sociedade como esta, muitas pessoas estão desistindo das suas próprias vidas. Muitas pessoas ainda não encontraram o sentido e o propósito das suas vidas. Mas Paulo um dia encontrou. Paulo foi transformado tão poderosamente, Senhor, que parece outra pessoa. Verdadeiramente ele nasceu de novo, pela água e pelo Espírito. E agora, aquele homem mau, matador, escreve sobre o amor em Coríntios. O amor que tudo suporta, que tudo espera, que não se ufana, não arde em ciúmes, não se ensoberbece. Meu Deus, transforma as nossas vidas até verdadeiramente sermos semelhantes a Ti. A vida que é Cristo seja uma realidade em nós. E quando a vida for Cristo, poderemos dizer como Ele: se morremos, é lucro, porque vamos para a eternidade, para esse lugar onde o Senhor preparou moradas para nós, para esse lugar onde o Senhor tem uma ceia preparada, para esse lugar onde o Senhor dirá: entra, bendito de meu Pai, porque tenho prazer em te receber, em ter você como filha, como filho. Mas se temos tempo nessa vida, Senhor, possamos também, como Ele, dizer: quero trabalhar de maneira frutífera, quero dar frutos, frutos que abençoem vidas, que possamos levar a alegria das boas novas do Senhor, as alegrias da salvação àqueles que estão perdidos. Usa a Tua igreja, Senhor. Continua usando a minha vida, Senhor. Continua usando a vida dos pastores dessa igreja, dos líderes dessa igreja, dos membros dessa igreja. Usa para o Teu propósito, Senhor. E que assim a gente possa dizer: eu estou trabalhando, eu estou servindo, porque eu quero ver o progresso da fé e a alegria da fé em cada um dos meus irmãos. Quando for servir no ministério infantil, os facilitadores dirão: eu quero ver o progresso dessas crianças. Quando for servir no ministério de jovens, de adolescentes, vão dizer: eu quero trabalhar, dar frutos na vida desses jovens, eu quero ver progredindo na fé e na alegria da salvação. Quando for trabalhar entre os homens, entre as mulheres, entre os casais,
Seja essa a nossa motivação, Senhor. E que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Que o Senhor continue durante a semana fazendo essa palavra reverberar, Senhor, e frutificar nas nossas vidas. Dando testemunhos, ó Pai, de arrependimento e de salvação. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que há no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos, das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, uma semana muito feliz, muito abençoada, em nome de Jesus. Dá um abraço em tua irmã está ao teu lado.